iniciar agora a compreensão das nossas atividades de hoje. Na página 216, questão 7, nós temos aí o Armando que vai realizar subtrações sucessivas. Para quê? Para dividir os ovos. Ele quer montar grupos com 12 ovos. E vamos descobrir quantas caixas ele vai usar para agrupar esses 12 ovos, de 12 em 12. 140 menos 12, 128. E assim ele vai continuando. Então, quantas vezes ele subtraiu o 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes ele subtraiu o 8. Isso significa que ele vai ter 11 caixas com 12 ovos em cada uma delas. Será que vão sobrar ovos? Observem aí o final dessa subtração. Na questão B, vocês irão realizar esse cálculo de 140 dividido por 12. Na questão 8, vocês deverão realizar sucessivas subtrações e, dessa maneira, resolver as divisões. Na página 217, questão 9, nós temos um gráfico que mostra o empréstimo de livros em uma biblioteca. Nesse gráfico, nós temos aí o mês de março com 46 livros, abril com 27, maio com 24 e junho com 43 livros. Em quais meses foram emprestados mais de 40 livros? Então, vocês estarão observando aí as colunas com o total de livros em cada uma delas. B. Quantos livros ao todo foram emprestados nesses 4 meses? Para isso, vai ser preciso adicionar todo o total de livros emprestados durante os 4 meses. 46, mais 27, mais 24, mais 43. C. Se você dividir o total de livros emprestados pelo número de meses, saberá quantos livros em média são emprestados por mês. Faça a divisão para descobrir essa quantidade. Na questão B, vocês vão descobrir o total de livros. Descobrindo o total de livros, vocês irão dividir por 4, porque foram os 4 meses em que se apresentou o empréstimo de livros. Nas páginas 218 e 219, nós temos aí sobre educação financeira, que nós começamos a estudar esse ano. Ou seja, economizar, guardar o dinheiro, mas principalmente gastar esse dinheiro com um planejamento, com sabedoria. E aqui vem sendo apresentado um produto em que à vista ele custa R$ 795 e a prazo ele é dividido em 5 parcelas de R$ 185. O que nós podemos concluir? Que à vista ele é mais barato, a prazo ele vai ficar mais caro. Então vocês estarão encontrando o valor total do produto a prazo, ou seja, 5 vezes 185. E então, a partir desse resultado, calcular a diferença. Qual é a diferença de valor quando eu compro a prazo e quando eu compro à vista? Tem uma parte que é para vocês recortarem de uma revista ou de um jornal o anúncio da venda de um produto à vista e a prazo. Se por acaso vocês não encontrarem, vocês podem criar o anúncio de vocês.
Revendo o que aprendi na página 220. Olha que legal. Nós temos aí uma tabela com multiplicações para que vocês completem. E isso já vai nos ajudar a trabalhar e a memorizar multiplicação. Na questão A, vocês vão aproveitar essa tabela e vão resolver algumas divisões. Na questão B, vocês estarão procurando o resto de cada uma dessas divisões, que também poderão ser realizadas observando a tabela. Lembrando que na A você encontra o quociente e na B encontra o resto. Na questão 2, nós temos aí a Márcia, que possui 20, 40, 60, 80 reais. E ela quer trocar os 80 reais por cédulas de 2 reais. Para saber quantas cédulas de 2 reais ela vai receber aí, em troca dos 80 reais, nós precisamos realizar uma divisão. 80 reais dividido por 2. Na página 221, nós temos aí uma determinada quantidade de prendedores que Sérgio comprou. Vocês estarão respondendo algumas perguntas em relação a esses prendedores, a essa quantidade de prendedores. 4. Maurício resolveu fazer uma promoção para vender as 97 maçãs que tinha em sua barraca de feira. Ele separou as maçãs em bacias, colocando 4 frutas em cada uma. Então, ele organizou de 4 em 4 essas 97 maçãs. Quantas bacias ao todo ele conseguiu montar? Sobrou alguma maçã? Vocês vão fazer o cálculo com essa operação de divisão e depois dar a resposta. Na página 222, questão 5, nós temos aqui apresentada como exemplo uma divisão em que temos nomeados aqui os termos da divisão e temos também a verificação dessa divisão. E como é que se dá a verificação? A verificação é a prova real, é através da operação inversa da divisão. E qual é essa operação? A multiplicação. Então, vocês estarão resolvendo aí as operações de A a D, observando aí, depois de concluir as divisões, que vocês também deverão ter que realizar a verificação de cada uma dessas operações. Na página 223, questão 6, nós temos algumas divisões que deverão ser realizadas através de cálculo mental. E está muito fácil. Vamos conferir aqui? 6 dividido por 2. Eu sei que se eu multiplicar 2 vezes 3, eu terei 6. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E quando eu divido 60 por 2? Se 6 dividido por 2 é igual a 3, 60 dividido por 2 será igual a 30. E 600 dividido por 2? Qual é a metade de 600? E assim vocês vão realizar todos os cálculos. Na questão 7, o Maurício, ele dividiu 639 por 3. Só que ele começou fazendo a decomposição do 639. 600 mais 30 mais 9. Quando ele fez a decomposição, ele começou a divisão da seguinte maneira: 600 dividido por 3, 30 dividido por 3 e 9 dividido por 3. E no final, ele somou todos esses resultados e encontrou o resultado final da sua divisão. Nas operações A e B, vocês irão calcular da mesma forma que Maurício fez.
Primeiro a decomposição e depois a divisão. Na página 224, questão 8, nós temos aí a garota Ianca, que tem 87 ímãs e quer dividir em pacotinhos com 5 ímãs em cada um. Então, como é que vai ficar? 87 dividido por 5. Na questão 9, tem algumas fichas coloridas e vocês vão agrupar aí de 4 em 4 essas fichas para depois responder as questões solicitadas. Na página 225, questão 10, nós temos uma quantia total de R$ 720. Só que esses R$ 720 serão pagos em prestações no valor de R$ 120. Então, eu sei o total, 720, e sei o valor da prestação, 120. Mas agora nós precisamos descobrir quantas prestações de 120. Para realizar esse probleminha, vocês precisarão fazer aí as subtrações sucessivas. 720 menos 120. Achou o resultado? Menos 120. E assim até chegar ao zero. No final, nós temos um desafio. Eu quero que vocês observem aí. Nós temos 48, 16, 9, 3, 6, 72, 24. Em volta temos todos esses números. Só que o 72, ele está em linha reta com o 9. Então, eu tenho 72 de um lado e 9 do outro. Depois, eu tenho 16 em linha reta com o 2. O 48 está com o 6. E o 24 está com o 3. Vou dar uma pista. Primeiro, aqui tem a ver com a divisão. E vou dar mais outra pista. Observem a tabuada de multiplicação do 8, que vocês vão descobrir essa charada. Boa sorte!